Bitcoin hoje mostra o gráfico fazendo um movimento, um padrão muito importante. Você já deve ter visto na thumbnail, mas é bom. Eu vou te explicar tudo, por que isso acontece, porque isso é exclusivamente importante para esse momento do Bitcoin que a gente está tendo, que é o momento de decisão, tá? Vamos entender juntos. E eu já te dou as boas-vindas, você está no canal Estudo Modesto, que você aprende, entende como o mercado funciona. Eu te peço você aí o seu like para me dar esse feedback, você que já conhece o nosso conteúdo, para me dizer se tá bom ou se não tá. Eu preciso ter essa ideia de vocês, tá? Então a gente vai começar gráfico diário. Aqui vocês podem não enxergar o que aconteceu, né, por conta de a gente ter simplesmente um gráfico bem no macro aqui, mas a gente vai ao passar do vídeo dando zoom pra gente entender melhor, tá? E agora, por que eu falo? Por que a gente tá nesse momento tão decisivo do Bitcoin? A gente sabe, né, que a gente tá praticamente do lado do nosso topo histórico, né? Ou seja, cara, falta pouco pra gente dar uma porrada pra cima e é o que a gente espera. Mas, será que isso vai acontecer? Será que a gente tem algumas indicações gráficas aqui podem dizer pra gente que a gente vai realmente romper e ir pra cima? Sim, e algumas podem ser um pouquinho negativas ali pra essa tendência que a gente tá tendo nesse momento. A gente vai ver melhor, calma aí, tá? Primeiro, gente, olha só, a gente já conversou o seguinte, tá? A gente tinha um momento aqui, uma região, que era uma região muito importante para o preço, e essa região, ela estava sendo usada, ela está sendo usada nesse exato momento como suporte, ou seja, o preço tende a se manter acima dessa região para não deixar o preço vir abaixo. Sabendo disso aqui, a gente tem que se manter sempre e continuar nessa nossa tendência atual, que é se mantendo acima dessa região. Essa região aqui vai ditar pra gente se a gente vai mudar de tendência ou não, tá? Se a gente, por que eu falo assim? Porque se a gente simplesmente fizer qualquer movimento aqui que varie esse suporte para baixo, isso seria indicativo pra gente que o mercado vai entrar em uma tendência de baixa, ele vai quebrar esse padrão de alta aqui, ele vai retardar, no sentido de atrasar a tendência atual, que era de continuação de alta, que era o que todo mundo esperava, que era a continuação. Agora prestem atenção. Exatamente nesse dia, agora, tá? 3 de novembro, a gente começou o mês de novembro, a gente tá numa euforia, o mercado ainda tá assim, querendo levar o preço do Bitcoin para cima. E uma prova, pode falar, uma evidência que a gente tem isso, é o que aconteceu hoje, que é o chamado Flash Crash. Eu vou logo mostrar para vocês aqui o que é esse Flash Crash. E por essa sombra aqui, você já deve estar ligado no que é, né? Como o próprio nome diz, Flash Crash, flash de rápido, crash de quebra. Você tem simplesmente uma quebra hoje. A gente teve, cara, em um intervalo de 1 hora, a gente saiu dos 63 mil e fomos para os 60 mil dólares. Ou seja, a gente teve, cara, uma queda aqui em 1 hora de 4%, 4,5% que eu digo, aproximadamente. E por que isso é importante, tá? Porque a gente conversou, a gente falou no nosso Instagram, isso, principalmente eu falei sobre esse Flash Crash no Instagram na hora que aconteceu mais ou menos ali, para dar uma relaxada em vocês. Então eu já te convido para seguir a gente, o nosso perfil tá aqui do lado, fica à vontade aí. E por que isso aqui é tão importante, né? Porque olha essa sombra que foi formada, ou seja, tá? A gente conversou hoje, falamos no Instagram, olha, a gente pode ter algumas porradas para baixo, e a gente teve. Aí o que vai importar nesse momento é como o mercado vai saber como é que ele vai se comportar com uma queda. E ele se comportou da melhor forma possível, que é simplesmente com uma queda e uma forte recuperação do preço nesse momento, empurrando ele para cima, o que vai entregar para a gente essa sombra gigantesca aqui, que significa que o preço veio até os 60 mil e ele se segurou e teve uma demanda muito forte pelo Bitcoin que fez o preço dele voltar aonde estava. Isso é importantíssimo porque você está vendo aqui que realmente o mercado ele tem tendência e tem interesse em manter o Bitcoin acima dos 60 mil. A gente sabe que os 60 mil, se a gente traçar uma linha aqui, veremos que a gente tem uma linha de suporte, né? Tá, tendo essa linha de suporte, a gente vê que temos vários lugares, né, onde o preço se segura, né? Então isso aqui é muito importante para a gente, porque indica que realmente a gente tem um suporte muito importante que a gente pode até confirmar aqui
os dois suportes que nós temos nesse exato momento mais fortes para se segurar caso em uma queda. Então a gente tem, aqui a gente já traçou logo, temos os 58 mil e os 60 mil. Dois suportes aí essenciais para você ficar ligado caso a gente tenha alguma queda. Ou seja, o que eu estou falando aqui? Exatamente que esses pontos aqui, esses suportes são ótimas oportunidades de compra, tá? Suporte, é melhor você comprar suporte do que na resistência. Com certeza, isso aqui sendo uma resistência, você vai querer comprar no suporte do que na resistência, porque na resistência acontece justamente isso, ele bate e depois volta, você não sabe. Agora no suporte, ele é mais provável que bata e volte a subir. Então, se em cada suporte você fizer compras parciais, com certeza você, no médio e longo prazo aí, vai ser bem recompensado com lucro e uma valorização muito bacana, tá? Agora, sabendo que isso aqui é muito importante, esse flash crash mostrou pra gente que o Bitcoin ainda tá sendo protegido da baixa, ele tá tendo baixa sim, mas ele tá sendo mantido e tá sendo forçado a se manter acima da região 60. Isso é importante, pelo menos pro curto prazo. E o que a gente pode tirar de conclusão aqui, tá? O Bitcoin poderia, nessa queda que foi formada aqui, ele poderia fazer o seguinte, né? Ele poderia ter feito esse candle vermelho aqui e continuado uma possível queda, dando pra gente o que a gente estava esperando, né? Era o quê? Era a liquidação das pessoas alavancadas, as pessoas que querem que o Bitcoin suba. Elas, cara, tem uma pinca de galera querendo que o Bitcoin venha pra cá. Só que eles precisam se proteger, né? E se o Bitcoin cair, cara, como é que eu vou me proteger? Eu vou perder muito dinheiro. Então, eles fazem o quê? Eles posicionam stops. Você já deve ter escutado falar. Eles posicionam vários stops nessas regiões aqui. Ou seja, se o preço bater nessas regiões, nessas linhas brancas aqui, essas pessoas serão liquidadas. E como a gente tem muitas pessoas com essa mesma mentalidade no mercado, a gente tem uma sequência muito grande de simplesmente ter stops. A gente tem stops atrás de stops. Então, com em conta aqui saiu um enquão. Então, quando a gente tem uma queda do preço, ele vem simplesmente liquidando esse povo de uma vez só, tá? Ele vem comendo o stop de todo mundo. Isso aqui causa um prejuízo danado nessas pessoas que estavam apostando em alta e, consequentemente, ele dá liquidez para o mercado buscar valores abaixo. Então, é por conta disso que ele tem a força necessária para buscar valores com uma queda forte dessa. E quando isso acontece, a gente enxerga o que a gente sempre fala, né? Uma queda assim, uma liquidação assim, ainda mais com volume consideravelmente alto. Isso aqui é uma oportunidade de compra para você. Você tem que pensar em comprar em vez de pensar em vender desesperado, porque quando você tem queda, você tem oportunidade, você precisa ver sempre quando o preço está caindo. Você precisa ficar de olho no que, né? Você sabe? Não sabe. Pô, tem que saber, ó, suporte. Você tem que pensar no suporte. O preço tá caindo, suporte. O preço tá subindo, resistência. É isso que você tem que ficar de olho, tá? Então, nesse momento aqui, a gente tá com uma tendência muito legal de alta. E a gente tem que ficar esperto para o Bitcoin se manter nessa tendência, tá? Que é justamente isso aqui, ó. A gente traçar essa linha de tendência de alta, a gente vê que tecnicamente ali ele tá sendo respeitado. Isso indica o que pra gente? Que a gente tá em um canal de alta. Se a gente traçar aqui também, a gente vai ver que praticamente a gente tá no canal de alta. E aí a gente tá com o preço exatamente aqui no meio. Ou seja, ele desceu e já foi empurrado para cima novamente. Então, a partir desse ponto aqui, a gente pode buscar aqui em cima, voltar aqui para baixo, continuar esse canal até a gente ter uma definição se vamos para cima ou para baixo. Mas, como eu falei para vocês no Instagram, isso aqui é totalmente esperado que ele dê algumas agulhadas, algumas pernadas, porradas para baixo, por conta dessa limpeza de pessoas alavancadas. A gente precisa ter essa limpeza para abrir espaço para o mercado, tá? Então é totalmente esperado nisso. E a gente tem um fator, por enquanto, que a gente tem que ficar um pouquinho ligado, mas não é uma grande ameaça, pelo menos que por enquanto, tá? Então, olha só. Já vamos falar aqui sobre o Fed, eu sei que muita gente quer saber sobre isso, mas no momento a gente está tendo o seguinte, tá? A gente está tendo um triângulo aqui, praticamente para ser rompido para cima. Esse padrão aqui ele tende a ser rompido para cima porque a força do Bitcoin está se mantendo e construindo fundos ascendentes, fundos mais altos. Isso aqui indica a tendência de alta. E como a gente está vendo o preço bater várias vezes nessas resistências aqui, é de se esperar que alguma hora ele rompa. Então ele já bateu aqui 3 vezes.
podemos dizer 4 com essa aqui. E em breve, possivelmente, se ele continuar nessa tendência e respeitando essa linha de tendência de alta no curto prazo, que eu digo no curto mesmo, tá? A gente está no gráfico de 1 hora. É bem possível que ele venha e rompa em algum momento aqui para assim a gente buscar esse valor aqui dos 67 mil, que é o nosso novo topo histórico, tá? Então a gente está numa situação muito confortável, que a gente pode ter queda, pode sim, mas é totalmente normal e a gente segue ainda dentro desse canal. Então se você quiser, você fica à vontade para pegar o seu gráfico e fazer esse mesmo desenho aqui para você ficar de olho no curto prazo, porque se ele romper aqui para baixo, a gente pode começar estender mais ainda esse período de lateralidade do Bitcoin. A gente está vendo que ele está de lado já faz um bom tempo, ele pode continuar esse período de lateralidade ou iniciar uma tendência de baixa aqui, se ele tiver algum movimento muito forte de queda. Então a gente tem as duas regiões que eu falei para você, os 60 mil e os 58 como suporte, para a gente ficar de olho e esperto. Então, cara, aqui já foi muito dado para você, já foi muita informação útil que você precisa por curto prazo, Então, assim, a gente teve agora o Fed falando que ele vai reduzir o estímulo à impressão de dinheiro, tá? O que isso significa pra gente? Se eles estão falando aqui que a partir do final de novembro vai começar a ser cortado, não significa que vai acabar, vai começar a ser cortado, eles vão continuar comprando títulos, mas a impressão de dinheiro vai ser freada com o tempo. O que isso indica pra gente? Que possivelmente eles vão começar a combater a inflação. Combatendo a inflação, você precisa aumentar os juros. Aumentando os juros, você acaba abrindo oportunidades para o mercado, deixando o mercado, como a gente mexe, tá? Bitcoin, mercado de ações, vai deixar o mercado mais agitado e mais perigoso, por assim dizer. E quando isso acontece, as pessoas às vezes se preferem se proteger o seu dinheiro em uns investimentos mais conservadores, uns investimentos mais seguros. Isso aí é justamente renda fixa, tesouro direto, essas paradas aí de renda fixa. Então o que acontece? Praticamente a maioria desses investimentos em renda fixa, eles são indexados à taxa de juros, ou seja, se a taxa de juros aumenta, eles ganham mais. Então, o que acontece? A tendência é você ver um reflexo aqui no S&P 500, gente. Olha só que coisa bonita isso aqui, tá? Vamos no gráfico diário aqui. E tem tempo que a gente não fala sobre o S&P 500 aqui. Nesse exato momento, ele tá para voltar para nossa tendência de alta, tá? Ele já tá voltando no nosso LTA aqui. Então ele tem tudo para continuar subindo aqui e retomar a sua tendência de alta. Isso é maravilhoso pra gente. Mas é possível que com o tempo a gente ainda tenha um período de lateralidade aqui, um período de queda, por conta de pessoas saindo do mercado, ainda mais quando a gente tiver aumento da taxa de juros dos Estados Unidos. É possível que a gente veja algum efeito aqui no gráfico do S&P 500. Isso é inevitável, tá, gente? Por conta desse aumento da taxa de juros. Mas, por enquanto, né, como foi só reduzido esses estímulos, é possível que a gente continue e a gente tenha o combustível necessário, a estrada necessária para percorrer até os 100 mil, 150 mil dólares. Não sei qual é a sua expectativa aí para o Bitcoin, mas a gente ainda tem sim um sinal verde para continuar essa alta. E a gente tem que ficar assim esperançoso, não tem nada desesperador no Bitcoin por enquanto. A gente tem que ficar firme e forte, acreditando na tendência e acreditando na análise gráfica que diz pra gente, por enquanto, tá? No curto prazo, que a gente tá bem favorável e tranquilo para seguir um movimento de alta. Então a gente vai aguardar os próximos episódios desse anime chamado Bitcoin. Eu te agradeço por ficar comigo até aqui. Te vejo na nossa próxima análise. Se inscreve, deixa o seu like para me dar essa moral. Essa análise foi útil para você. Tamo junto, um grande abraço.